comunicação e da educação. Tanto filosofia, diálogo em Sócrates. E diálogo público. Por isso, vocês estão bem que nesse meu último trabalho, Livro A Ciência do Comum, eu falo da comunicação como uma filosofia pública, como o início de uma filosofia pública, é socrático isso. É socrático. Então, essa imagem ortodoxa da filosofia, da Grécia, e vendo na história da filosofia, também prende a filosofia dentro da forma literária que foi estabelecida por Platão. Então, daquele modo, acho que o racional é aquilo. Porque Platão cria a academia grega, ele fixou no texto escrito, Sócrates nunca escreveu livro nenhum, a dialética que Sócrates praticava, que era uma dialética totalmente oral, pegou também os ensinamentos de Pitágoras, que estavam contidos na teoria das formas, na teoria da alma, na teoria do número, na ciência da cidade, da administração da cidade, e deu uma forma especulativa que depois se tornou sistemática, se tornou empírica no Liceu, criado por Aristóteles. Então, a filosofia, a filosofia nasce aí, ela não era apenas isso, mas os elementos dessa filosofia que depois reproduzidas estão aí. Estão aí. Ora, então, quais são as figuras do racionalismo sistemático ensinado por Platão e Aristóteles? Especulação e empiria. Especulação racionalista e empiria. Ora, essa característica, quando ela é forte, você pode botar ela para trás, antes deles nascerem, que pode ser uma atribuição retrospectiva. É por isso que você diz, olha, quem estava antes era filósofo também, mas pré-socrático. Era filósofo, mas pré-socrático. E alguns dos sábios, na verdade, anteriores a Sócrates, podem ser chamados de pré-socráticos. Aí, como é que você bota? Antes de Platão, você tinha um matemático e um negociante chamado Tales de Mileto, que nunca escreveu uma linha também, como Sócrates, ele nunca escreveu nada. Ele é considerado o primeiro dos filósofos da linhagem pré-socrática. Por quê? Porque ele tentou explicar racionalmente a origem de todas as coisas pela água, pelo elemento água. Então, Tales de Mileto é considerado o primeiro dos filósofos antes de Sócrates, por causa da explicação racional do mundo, e se acha, então, que é a partir daí que se começa a fazer filosofia, se começa a raciocinar. Nós vamos ver depois que não é bem assim. Né? Antes dele, estavam os egípcios, estavam os africanos, fazendo a mesma coisa, raciocinando. Então, essa é a filosofia que reviveu continuamente como platonismo, ou como neoplatonismo em Atenas, em Roma, em Antioquia, em Alexandria, e contribuiu para a formação do dogma cristão. O dogma cristão é um dogma neoplatônico, filosófico. E esse dogma nos diz o quê? Esse dogma pega Cristo, tira Cristo, que até então era profeta. Cristo, até o neoplatonismo, era um profeta. Como Maomé foi profeta, como outros profetas, João Batista era profeta. Então, ele tira Cristo da linhagem dos profetas e dá a Cristo uma natureza divina, que é a natureza de homem-deus. É o neoplatonismo, portanto, que cria Cristo como homem-deus. Quando, lá no Evangelho de São João diz, e o verbo se fez carne. Não é? O verbo, a criação, a força de criação, que era Deus, se fez carne na figura de Cristo. Sendo Cristo passa a ser homem e Deus, ganha a essência divina neoplatonicamente. Então, só que Cristo, supostamente ele falava aramaico. Era a língua de Cristo, aramaico. Mas o Evangelho se escreveu em grego, não se escreveu em aramaico. O Evangelho foi em grego. Pontos importantes do dogma cristão, escrito em gregos, constituem, às vezes, os equivocados do verbo grego. Mas isso é conversa para teólogos. Mas eu vou só dar um, que é um dogma importante, o dogma da ressurreição. É um equívoco com relação ao verbo grego, que está lá em Paulo, está lá em João. Quando diz, Jesus ressurgiu após 3 dias,
o verbo ergeros não quer dizer morreu e depois viveu. Quer dizer, ele está presente entre nós. Como hoje até se diz na missa, ele está presente entre nós. Então, essa ressurreição aí tem que ser bem examinada, porque é um equívoco com relação ao verbo grego que está usado aí. Entre estar presente e ter morrido e revivido tem uma diferença enorme, né? Então, só que na famosa escola catequética de Alexandria, teólogos famosos como Clemente, como Orígenes, como Dionísio, como Atanásio, eles consolidaram essa associação da língua grega à língua filosófica e deram a respeitabilidade intelectual à ortodoxia cristã, que não tinha nenhuma. É na escola catequética que a ortodoxia cristã efetivamente ganha respeitabilidade. Então, já tem uma diferença aí da filosofia no cristianismo para a filosofia grega. É porque na escola catequética e com os neoplatônicos, filosofia era um material para catecismo. Não era com os gregos assim. Era um material catequético, um material para a conversão, um material para a transmigração da alma de pagão em cristão. Então, portanto, era um material, a filosofia, para a iniciação crística, ou para a iniciação cristológica. Portanto, veja só, eu sei que as pessoas são religiosas, eu não estou, em nenhuma hipótese, fazendo mal de Cristo, não. Pelo amor de Deus, eu não quero ser igual ao Ciro Guanabara, aquele famoso jornalista carioca, que dá nome a uma rua ali do centro, que é o dono do jornal do século. Pede aí na Sexta-feira da Paixão para escrever um artigo sobre Cristo, ele diz assim, mas doutor, é a favor ou contra? Não, isso é uma figura notável. Eu estou só querendo mostrar que há um discurso que constitui também essa figura, né? Estou nunca longe de me falar mal de Cristo. Hein? Não de Cristo, mas de minha mulher, que vai à missa. Um motivo consistente. Então, a Idade Média, o que ela faz? Ela pegou a ética aristotélica, reduziu a ética aristotélica ao monoteísmo. Os gregos eram politeístas, como os nagôs, várias divindades, vários deuses. Reduziu, só tem um. E converteu aquele ideal cívico do bem supremo, da eudaimonia, da felicidade, a ideia de essência divina. Quer dizer, então a filosofia ganha, na Idade Média, uma roupagem teológica, e se reproduz ao longo dos séculos nas academias, nas obras de pensadores basilares, de sistemas basilares, essa operação. Então, aí você tem Hegel, digamos, que é o último dos criadores de sistemas filosóficos, expoente do idealismo alemão no século XIX. Hegel é figura central da filosofia nos tempos modernos, por causa do impacto que Hegel tem em áreas aparentemente diversas, como metafísica, lógica, direito, religião. Então, Hegel é um monumento, realmente. E para ele, existe uma única religião que é verdadeira. Ele fala da verdadeira religião, que é a religião cristã. E ele diz, quem é que sustenta essa verdadeira religião? Ele diz, é a filosofia. A filosofia sustenta a verdadeira religião. E o que é que justifica essa verdade? Hegel diz, é a consciência pensante. Se você pensa, você é capaz de pensar, você é cristão. E você é lógico. Ora, e a influência hegeliana é que vai preponderar nos estudos clássicos posteriores, dominado por tratadistas como Jäger e como Guthrie. Eu ia, da vez passada, eu conversando com uma pessoa que está aqui agora, eu disse, eu vou pedir às pessoas que leiam a Paideia de Hegel. E
Ela tomou um susto. Vai onde tem 1000 páginas. É verdade. Com letrinha. Mas eu vou recomendar. Eu sei que não é lido. Chama-se Paideia. Paideia de Jäger. Jäger é com J, né? J-A-E-G, G é baiano. G-E-R. Jäger. Jäger. É um livro, é um clássico da história grega. Alguém conhece esse livro aqui? Ele conhece, hein? Eu ouvi falar, é como o caviar do Zeca Pagodinho, né? Hein? Hein? Qual é? Olha aqui, Werner Jäger, cristianismo primitivo e paideia grega. Esse deve ser um resumo de alguma coisa. É. Realmente ouviu falar, é o caviar da música do Zeca Pagodinho. Nunca vi, mas já ouvi falar. Nunca comi. Só que o que eu estou dizendo aqui é lugar comum na história da filosofia. As pessoas sabem disso. Omitem uma coisa ou outra, mas sabem disso. Só por que eu estou repetindo? Porque essa reiteração se impõe para que você possa ter alguma imagem da magnitude e do prestígio da tradição intelectual por trás dessa presunção na música ali do Caetano, que só é possível filosofar em alemão. Tem uma presunção e tem um prestígio enorme por detrás disso. Então é uma frase boba. Então, mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa de engraçado nessa afirmativa, porque um erudito não ia deixar de objetar o seguinte: sim, mas e o francês? Onde tem filosofia, e o inglês, e o italiano, e o espanhol? Evidentemente que o alemão está sendo usado aí como um ponto de partida, com uma metonímia para a língua culta onde você filosofar. Então, daí o peso que é contraditório dessa imagem poderosa da filosofia, quando você levanta a hipótese, e eu começo a levantar a hipótese aqui agora, de que a filosofia não é universal em sua forma de realização, mas é multiversal. Não sei se esse nome está no dicionário, mas vamos inscrever ele lá. Ela é multiversal. Quer dizer, ela pode se universalizar de várias formas, pode se espalhar de várias formas. Essa é a primeira dica que eu dou para o que vai seguir depois. Só que é uma hipótese de aceitação muito rara. Por quê? Mas está presente em algumas vozes filosóficas, porque eu disse que nós vamos operação de diálogo, é essa a questão da comunicação transcultural, estou trazendo. Em algumas, mesmo em centros hegemônicos em matéria de cultura, em algumas vozes filosóficas. Eu cito, por exemplo, aqui o pensador Roger Garaudy. Quem conhece esse cara? Roger Garaudy. G-A-R-A-U-D-Y. Eu nem sei se o Garaudy já morreu, eu acho que ele morreu. Estava velho. Ele é meio doido, porque ele primeiro brigou com os católicos, depois ele se converteu ao islamismo em determinado momento. É um filósofo, era muito lido aqui no Brasil. Vários livros do Garaudy são traduzidos aí. Ele dizia assim, ele falando dele, eu me tornei, ele diz assim, agrégé em filosofia, que ele se titularizou em filosofia, uma grande escola de filosofia da França, que realmente a Escola Normal Superior, uma grande escola de filosofia na França. Ele disse, eu me titularizei, eu passei nos exames, ele disse, sem conhecer uma só palavra de filosofia da Índia, da China e do Islã. Não conheceu nada disso. Ele diz, a filosofia, essa é dele, é compreendida no Ocidente num sentido profundamente restritivo. É considerado uma pesquisa puramente intelectual e não uma maneira de viver. Peguei essa frase do Garaudy porque sintetizou, quer dizer, essa é minha continuação da primeira hipótese. A filosofia, é claro, tem operações intelectuais, mas ela é, antes de tudo, antes de mais nada, uma forma de viver. Às vezes nós pensamos que estamos na religião e estamos na filosofia. Essa é a terceira hipótese que vou levantar depois. Os cultos nagôs e afros no Brasil têm roupagem religiosa, mas são filosofias atuantes, são formas filosóficas atuantes. A minha, particularmente, é uma filosofia para ser dançada.
Então, é certo o seguinte, que de modo dispersivo, ou de modo esporádico, há quem faça reconhecimento a sistemas de pensamento indianos, pensamentos chineses. Tem. Schopenhauer, por exemplo, era um grande conhecedor dos Upanishads, do Vedanta. Heidegger conheceu vários. Mas, de fato, a filosofia, quer dizer, a filosofia aconteceu e a filosofia acontece em formações sociais, informações em que, por causa do espírito colonial, você nega a possibilidade de um pensamento autônomo, endógeno. Isso acontece com a diáspora africana, a diáspora escrava. E é essa a hipótese que eu vou perseguir nessas palestras, nessa comunicação e pesquisa. E eu tomo como partida o sistema simbólico dos nagôs. Eu sei que as pessoas aqui no Rio, inclusive amigos meus, Ney Lopes, depois você fala em nagô, e os bantos, tudo isso vale, mas eu vou mostrar depois que essas divisões de bantos e nagôs, para mim, são muito artificiais. Tem os nagôs de um lado, Urubá, os bantos são de outro, mas foram os nagôs, sem dúvida nenhuma, que deram a sistematização a determinadas coisas, e, além do mais, como baiano e obado de um terreiro nagô, eu falo a realidade lá do meu terreiro. Então, o sistema simbólico nagô, por quê? Porque os nagôs, os iorubás, foram o último grupo étnico imigrado à força pelos escravistas brasileiros. Foi o último grande grupo. Então, você tem abordagens antropológicas, etnológicas, dos escravos africanos. Talvez, feche, por favor, que eu me atrapalho muito. Desde o fim do século XIX, as abordagens etnológicas evoluíram desde juízos francamente depreciativos. Quando você lê os brasileiros, no final do século XIX, mesmo gente de universidade falando dos cultos na Bahia, antes eu lia tudo, hoje eu não consigo, nem para dar aula aqui eu fecho a página rápido, porque eu estou velho e eu fico irado com força. Sabe? Como você já morreu, eu não posso mais dar porrada. Eu não leio, assim, Nina Rodrigues, essa turma, mas escreveram desde o início. Então, essas coisas depreciativas é fonte dos preconceitos que alimentaram tanto o racismo de segregação quanto o racismo de dominação depois da abolição. Mas eles foram evoluindo para juízos mais lenientes, juízos mais bondosos, na medida em que os formadores de uma bibliografia especializada foram se dando conta da complexidade dos rituais, da complexidade que estavam por trás daqueles rituais e, ao mesmo tempo, da estabilidade das formas institucionais dos escravos aqui. Elas estão aí até hoje. Elas estão aí até hoje. São formas institucionais estáveis. Quer dizer, podem mudar em ritos, mas estão aí até hoje. Então, a liturgia dos africanos e dos descendentes de africanos, num determinado momento, ela se prestou a objeto de ciência. Ela foi ciência antropológica, ciência sociológica, psiquiátrica, psicanalítica. Arthur Ramos aplicava psicanálise aos cultos afro. Costa Pinto, ciência, tanto, vocês conhecem, está lá no artigo do Costa Pinto, foi um grande sociólogo carioca, né? Depois foi para o Canadá, para os Estados Unidos. Ele, irritado porque no tempo Abdias do Nascimento, as pessoas começaram a falar assim mesmo. Ele disse, é um absurdo, o Costa Pinto dizia isso, um grande sociólogo. Os negros querendo falar de si mesmo. Ele aí disse, se você estuda, você é um biólogo, e você estuda micróbios e bactérias, você concebe que a bactéria e o micróbio queiram falar de si mesmo? Está em Luiz Costa Pinto. Isso não é do século passado, não. Esse é um texto de 53 ou 54, por aí, aqui do Rio de Janeiro. Luiz Costa Pinto. Né? Então, vejam só, claro, era objeto de ciência. E você sabe, o bom objeto de ciência não berra. Deve ficar caladinho, para ser bom objeto. Então, mas não faltaram vozes,
e essas vozes são particularmente estrangeiras, que disse que havia muito mais do que a condição de objeto científico. E essas vozes são estrangeiras, não são brasileiras. São estrangeiras. Roger Bastide, Juan Elbain dos Santos. Juan Elbain dos Santos. O que quer dizer? Havia muito mais do que condição de objeto científico. Muito mais implica pensamento. Isso é Roger Bastide que vai dizer. Depois vai, né? E pensamento, isso, quando você diz pensamento, você não conduz imediatamente à filosofia. Por quê? Porque é um ganense, um filósofo ganense chamado Appiah. Quem conhece Appiah? A-P-P-I, A-P-P-I-A-H. Kwame Appiah. Appiah diz uma coisa interessante, que a filosofia, ele diz, é o rótulo de maior status no humanismo ocidental. Ele diz, pretender-se com direito à filosofia é você reivindicar o que há de mais importante, mais difícil e mais fundamental na tradição do Ocidente. Então, você não vai dizer ser mais nem menos que negro filosofa. Você vai fazer como filosofa? Objeto de ciência, tá bom. Mas não sujeito de pensamento. Então, sob os Nagôs, pai dessa sugestão, e é uma sugestão de Roger Bastide, que nós estaríamos frente a um pensamento sutil. Foi a frase de Bastide, à espera de decifração. Ele diz, é um pensamento sutil que é preciso decifrar. Ao que eu saiba, foi o primeiro teórico, grande sociólogo, antropólogo, a falar de pensamento, e não simplesmente de rito, ou ritual. Que é pensamento também, mas a expressão pensamento aparece aí. E esse é exatamente o meu ponto de partida. Aqui é o meu ponto de partida. Quer dizer, eu estou afinado com a perspectiva de que a liturgia de extração africana é vinculada a cultos locais e cultos familiares, passa mais pela dimensão ativa do pensamento, que eu vou mostrar para vocês que é um pensamento de arquê, um pensamento de origem, é mais um pensamento de arquê do que religião, stricto sensu. Claro, tem elementos místicos, religiosos lá dentro, mas é mais um pensamento impensado. Eu chamo um pensamento de arquê, A-R-K-H-E, arquê, que quer dizer, em grego, origem, mas quer dizer também destino. Então, tanto assim que as grandes resistências a esse culto parte de dentro dos monoteísmos, parte de religiões universais, que querem só um, que querem só que haja um Deus. E dentro dos monoteísmos, desses fundamentalistas brutais que estão assolando a paisagem brasileira, tomando dinheiro do povo. Aliás, quem disse isso anteontem, também foi o Aldir Blanc. O Aldir é um louco, diz coisas, aí xinga as pessoas, aí as pessoas não levam muito ele a sério, mas eu acho uma figura notável, o Aldir Blanc, além de letrista. Ele é doido também. Então, tanto assim, eu apresento, portanto, a perspectiva de que existe um modo afro de pensar. E esse modo afro é tipificado no sistema Nagô. E o que é esse sistema Nagô? Eu digo, é uma forma intensiva de existência. Vejam bem a palavra intensiva de existência. O que significa uma forma intensiva de existência? É uma forma em que a passagem do biológico ao simbólico, ou a passagem do biológico ao espiritual, é quantitativamente significativa. É isso que eu chamo uma forma intensiva de existência. É uma forma em que a passagem da carne, do corpo, do biológico ao espiritual ou ao simbólico tem uma significação quantitativa, quer dizer, é numerosa, é constante. Então, portanto, é uma forma intensiva de existência com processos filosóficos próprios. Ora, então, você diz, então você está falando de uma filosofia negra. Não. Não estou falando de filosofia negra, tanto que eu usei a palavra afro. Não estou colando nada disso à cor. Embora, coincidentemente, pode ser temporariamente. Nem é filosofia de negros para negros. Não é isso. Por mais com a identidade negra,
possa adquirir valor político. E eu acho que, no momento do Brasil, a identidade negra tem tido valor político na questão das cotas, da política de afirmação social, de afirmação racial, e que eu apoio integralmente. Aliás, está saindo uma outra edição de um livro meu, Claros e Escuros, que a Voz me pediu para botar um capítulo sobre cotas. Está saindo esse livro. Eu, mais uma vez, deixo claro a posição favorável, inteiramente favorável às coisas, embora eu não goste da hipótese, mas sou favorável. Essa identidade negra pode adquirir valor político em função de ações afirmativas que são justas e no quadro conjuntural de luta por direitos civis ou lutas por status dentro de uma sociedade em que a hierarquização social é reforçada pela discriminação racial. A discriminação racial reforça a hierarquia social. Eu nunca vi as pessoas nesse país tão indignadas com essa história de cotas, tão indignadas. E não é por nada, porque que raça, é porque mexe com as posições das pessoas. Mexe com as posições. Eu vejo no interior, várias gente que eu conheço, a gente não pode chamar um empregado. Já me disseram, isso é verdade, está difícil aí. Está difícil. Então, por quê? Porque a separação de indivíduos por cor é filosoficamente questionável. Essa separação de indivíduos por cor não faz muito sentido em termos filosóficos. E eu acabei de dizer que faz sentido em termos políticos. Preste atenção. Ora, quem é que tem essa posição, por exemplo? Sartre. Jean-Paul Sartre. No prefácio a uma peça chamada Orfeu Negro, Sartre foi, aliás, o único filósofo europeu que eu conheço a se debruçar sobre a condição existencial de descendentes de africanos. É o único, eu nunca vi ninguém, além de Sartre. Vocês sabem, Sartre, aqui no Rio de Janeiro, Sartre visitou, aliás, o terreiro do Axel Alfonjá, na Bahia, com Mãe Senhora, depois falou aqui na BI, cheio de intelectuais do Rio. Aqui, Sartre deu um banho de água gelada em todo mundo, não sei se vocês conhecem esse episódio. Quando ele perguntou aqui, vem cá, aqui não é o Brasil? Ele disse, tem algum negro aqui nessa sala? Não tinha. Ele disse, então eu devo estar no lugar errado. Eu não tinha nenhum. Sim, porque hierarquicamente, existencialmente, culturalmente, não era para negro entrar ali. Sartre foi o único que se preocupou com isso. E ele já havia chamado a atenção para esse ponto. Qual é o argumento do Sartre? Vocês vão ver que eu não concordo com o argumento dele. Ele disse que para ele não faz sentido levar em consideração a categoria racial isolada. Digamos, o negro em si. Ele disse que o que importa a ele é a condição existencial de todos os homens. Portanto, não está em questão a dominação de uma categoria, o negro em si dominado, mas é a dominação da humanidade inteira. Ele diz, quando a humanidade inteira, todos os homens, não conseguem reconhecer a sua diversidade, ela está dominada. Então, para Sartre, a luta tinha que ser feita não em função da cor, do negro, da identidade, mas da humanidade inteira. Só que isso aí não é de Sartre, eu comentando agora. É claro que não há raça. Não existem raças. Está biologicamente provado. Lévi-Strauss divulgou isso há 1000 na antropologia. Todo mundo sabe que raça é uma falácia. Todo mundo tem o mesmo genótipo, mais ou menos. E raça é questão de genótipo. Mas as cores são diferentes. Né? Só que essas categorias, por cor, homem negro, homem branco, são marcações operacionais dentro de um paradigma de domínio. Não tem nenhum sentido essa história. Homem negro e homem branco, todo mundo é homem. Mas nós temos que reconhecer que, mesmo que não haja raça, existe uma coisa chamada relação racial. Relação social é a relação que supõe que a raça existe, e supondo que a raça existe, que você não é da minha raça, que domino, tome pau em você.
E isso pode ser feito de branco para preto, mas pode ser feito de preto para preto também. Você veio aqui em Ruanda, os massacres, sim, porque o colonizador meteu na cabeça que um tinha os traços mais parecidos com a Europa, nariz mais fino. Tanto que naquela matança que houve antes, cortava o nariz do cara, cortava para ficar mais parecido. Então, a libertação, nos termos de Sartre, supõe o reconhecimento de si mesmo como um todo. E aí desloca o foco da luta para o sistema responsável pela dominação. Ora, isso é de conhecimento, isso é possível você fazer uma afirmação, uma luta filosófica, uma discussão filosófica em torno disso. Mas, politicamente, dentro de uma guerra de posições, né, numa luta concreta por direitos civis, esse argumento filosófico fica para as calendas gregas. É difícil lutar dessa forma. Nunca vai se dar. Né? Então, e aí a questão da filosofia. Por que é tão importante discutir o conceito, se existe ou não existe raça? Esse conceitualismo é de extração hegeliana. É Hegel. Discutir o conceito. Claro que raça não existe, nós podemos usar esse argumento, mas ficar só nessa discussão, Marx criticaria. Porque o que é que Marx diz? Olha, está certo, a relação, não existe raça, mas a relação racial é um material histórico. É um material histórico determinado dentro da sociedade brasileira. Se esse material histórico existe, ele existe como um anacronismo. Esse anacronismo é um anacronismo escravagista que tem que ser superado, então eu tenho que lutar. Aí eu tenho que dizer que o negro existe. Olha aí, a cor da pele. Aí. Isso é artificial, mas serve para a luta. É a posição marxiana, a posição de Marx. Essa é que é a questão. Então, vejam só, há momentos em que tem que fazer uma distinção entre a argumentação filosófica pode estar correta. Pode estar correta. Uma das coisas, eu disse que não ia falar nada de racismo, mas entra aqui. Bom, eu já fui entrevistado umas 2 ou 3 vezes por um cara que é amigo meu, eu vejo pouco, que é o Lázaro Ramos, o baiano Lázaro Ramos, ator. E eu me lembro, eu disse para o Lázaro umas 2 vezes, um dos filmes que mais me impressionaram. É um filme do Lázaro Ramos chamado O Homem que Copiava. Vocês já viram esse filme aqui? O Homem que Copiava. Sabe por quê? Porque o filme inteiro, o Lázaro está ali, ele é um homem que tirava xerox, aí tem a relação, ele, não sei se, nem lembro mais, se apaixona pela moça, gosta da moça. Em nenhum momento, isso quando acabou, você fica sabendo que o Lázaro era negro. Não importou no filme. O filme tem essa grande virtude. Não tem, porque normalmente a negra aparece no filme, tem a questão da cor, da raça, da briga. Não, era uma pessoa comum, que copiava, tinha uma namorada. Aí, no final, eu me lembro de ter visto esse filme, vi o filme, gostei. Depois, no final, eu disse assim, é gozado. O Lázaro é negro, feio pra cacete. O Lázaro é feio. Estava ali, né? Mas ninguém notou. Sim, aí Sartre estivesse discutindo, viu que eu tenho razão? Viu que eu tenho razão? Sim, mas não é assim. Naquele filme é assim, mas normalmente não é assim, não. Não é assim. Então, aí Marx disse, tem razão. Hegel tem razão. Por isso, essa hipótese, que é relativa a um modo de pensar específico, nesse complexo simbólico que eu chamo Nagô, essa hipótese não é negra. Essa minha hipótese não é negra, ela é afro. Ela é afro. Por quê? Porque os processos são afros. São os processos, não é a cor da hipótese. São os processos. E ela se justifica pela presunção de que existe uma universalidade na filosofia. Não universal, uma universalidade. O que é? É a reflexão sobre o que é melhor para uma determinada forma de vida. Quando você pergunta isso, você está começando a fazer filosofia. O que é melhor para a cidadania? O que é melhor para o homem brasileiro? Qual é o bem? Qual é o bem de cada um de nós aqui dentro dessa cidade? Essa pergunta é grega. Essa pergunta
é socrático-platônica. O grego pergunta assim, pós-bioteon. Quer dizer, como é que nós devemos viver? Que tipo de vida nós temos? Essa pergunta é uma pergunta sobre o bem da cidade. Aristóteles diz assim, não existe ação que não esteja voltada para um bem. E outro lado para o mal, pode estar para o outro mal, mas em toda ação vige o empenho de um bem. Seja o bem de todos, ou seja o bem do que fez a ação, até quer roubar o outro. Assim, está lá na Ética Nicômaco. Pasa praxis, togaton temefai, dokei. Em toda ação vige o empenho por um bem, por um bem. Isso é universal. É universalidade para qualquer grupo humano. E quando você faz essa pergunta, você está envolvendo aspectos éticos, aspectos políticos, aspectos ontológicos, aspectos cosmológicos. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Nessa pergunta aí você tem a filosofia. Então, não é um universal enquanto categoria filosófica que se impõe, mas é universalidade. Não é um padrão único de realização. Universalidade. O que eu quero dizer com universalidade? É a força primária de toda ação e de toda não ação. Quando você se indaga o que é ser e não ser, esse ser e não ser é originário. Eu quero ser junto com os outros. É uma questão originária. Ou eu não quero ser, eu quero ser um eremita, isolado. Esse não ser é também uma inação originária. Nós vamos ver que existe, em africano não é a palavra nagô, que existe palavras no pensamento africano que dizem isso de forma clara. Vocês conhecem a palavra Ubuntu, sul-africana? Ubuntu. É substantivo e verbo. Ubuntu é o homem enquanto humanidade, enquanto todos. Não é o homem isolado. Ubuntu é substantivo e verbo, porque diz assim, eu sou homem sendo junto com os outros. Isso quer dizer Ubuntu. O conceito está dado aí, na palavra Ubuntu, em sul-africano. Então, vejam só, há uma força primária, que é a originalidade de o que é que significa ser, o que é que significa não ser. Isso é universal. Todo grupo humano faz essa pergunta sobre si mesmo. Qualquer grupo faz. Não só os gregos, portanto. Então, por isso, há professores, claro, de filosofia africanos, e eu conheço alguns, estão nos Estados Unidos, recebo textos, me correspondo com alguns. Eles vêm trabalhando ao longo dos anos em torno de forma específica de pensamento, tanto na África quanto em universidade estrangeira. Mas não estou interessado muito, talvez porque eu não viajo, não queira viajar no pensamento, que eu não acredito na realidade africana. Eu estou basicamente empenhado em ver o pensamento nagô aqui dos terreiros. Ele é uma construção teórica que vale para qualquer outra etnia, para bantus, a etnia que quiser. Tem a particularidade de que os nagôs reinterpretaram aqui no Brasil aquele patrimônio simbólico dos iorubás, que é milenar, que é anterior ao cristianismo, e que criaram instituições e criaram formas de agir originais. É essa reinterpretação que me parece um sistema filosófico. Então, essa reinterpretação é uma filosofia. E aqui nós vamos ver, eu estou hoje fazendo assim, uma apresentação geral, para depois detalharmos isso. Porque essa filosofia nagô resulta de uma diátese média. Aí uma questão metodológica, eu vou dizer, isso foi, não com filosofia, foi meu mestre, meu professor Roland Barthes, que me ensinou isso. Vou dizer aqui a vocês. Vocês têm, toda vez que nós falamos, o verbo com relação ao sujeito, ele pode ter uma posição ativa ou pode ter uma posição passiva. Então, eu comi o pão foi comido por mim. Ativo, passivo, o pão.
Mas os indo-europeus não tinham ativo e passivo, o verbo. Os indo-europeus tinham ativo e médio. O que é médio? Então, o exemplo que Barthes me deu foi o seguinte: digamos, fulano, o sacerdote, faz o sacrifício para alguém. É ativo, ele fez o sacrifício para o outro. Mas o sacerdote fez o sacrifício para si mesmo, para ele. Barthes estava preocupado com escritas, com literatos, escritores, que os grandes narradores clássicos, Balzac, tudo isso, era a voz ativa, quando você narra. Mas um cara como Flaubert, que dizia, eu sou um homem em pena, ele não escrevia para nenhuma causa externa, ele escrevia para ele mesmo. O texto dele era para ele, empenhado por inteiro no texto. Pois bem, as filosofias tradicionais são na voz ativa. Você escreve para o outro se convencer ou para o outro se contestar. Só que tem filosofias que são de voz média. A diátese, que é a posição, é média. Filosofia indiana, filosofia hindu. É o corpo que está em jogo. Mesmo nos sistemas mais complicados, mais abstratos da filosofia indiana, o corpo está no meio. É o corpo. O conhecimento é obtido por um aprofundamento do corpo. Se você vai falar em tecnologia, não falar com relação ao pensamento hindu, essa tecnologia não é para fora, como a nossa, é para dentro. A yoga é uma tecnologia para dentro, uma técnica para dentro. Ou então, você tem isso com relação à chinesa também, com relação aos processos afros, aí mesmo ao pensamento na África. É o corpo que está em primeiro plano. É o corpo, é a corporalidade. E não se trata, portanto, de você fazer uma filosofia do corpo, não é isso. Que assim ainda é filosofia ativa, você refletir sobre o corpo, seu e do outro. Não é isso, não. É refletir pelo corpo mesmo. E é isso que vai ser uma das aulas. Como é que se pode pensar corporalmente, como é pensado corporalmente. Isso chama-se diátese média. Claro, não é apenas o corpo, assim, tem os aforismos, tem os cânticos, tem os ritos, mas tem o corpo. Por isso que eu disse, uma filosofia para ser dançada, brincando um pouco, mas para ser sentida. Então, essa diátese média, ela é sustentada pela corporeidade. E diversa da diátese ativa, que é o que caracteriza os sistemas filosóficos ocidentais, europeus. Outro modo de dizer isso é dizer o seguinte, que quando o sagrado, dimensão do sagrado, é somatizado, é trazido para o corpo, e não é externo, portanto, quando a somatização do sagrado é maior do que a própria expressão verbal dos mitos, você tem outra lógica. E essa lógica é propriamente corporal. Você tem uma outra lógica com outro sistema de pensamento consequente. Portanto, quando você discute essa hipótese, você vai ver que há pontos fortes de contato entre filosofias diferentes. Portanto, não se trata de uma maneira de recusar o pensamento filosófico grego ocidental, mas buscar, e aí entra a questão da comunicação transcultural, buscar o contato, buscar o diálogo, os pontos que se tocam, buscar as interfaces, onde é que um derruba o outro ou dá as mãos, como é que os pensamentos dançam juntos. Se trata, no fundo, de dançar. Então, portanto, nos hiatos, nas entrelinhas, em afirmativa dispersa, é possível você estabelecer analogias com procedimentos afros, procedimentos de grande sistema filosófico. Sempre estiveram aí. Sempre estiveram. Você encontra isso em Spinoza, em Schopenhauer, em Heidegger, até em Wittgenstein. Esses contatos você encontra. É que nunca se buscou. Então, eu não estou levando posicionamentos políticos de filósofos. Porque os posicionamentos políticos de filósofos, às vezes, são decepcionantes. Por exemplo, todo mundo diz que Heidegger era nazista. Era, acho que era mesmo. Mas não está lá nos livros dele, não. Não está lá, mas ele era, que ele foi reitor de Hitler, essa coisa. Não sei o quanto ele era, mas era.
Pound era fascista, um dos maiores poetas europeus de todos os tempos. Pegaram ele depois, arrastaram pela rua de Roma, botaram numa gaiola, deram porrada nele. Era fascista, mas era um grande poeta, mas mereceu tomar aquelas porradas também. Não tem nada a ver com ele, eu não conhecia ele. Não, possivelmente se conhecesse, não ia gostar também. Mas o poema de Paulo, o maior teórico político do século XX não é Karl Marx, é Carl Schmitt, nazistão. Foi julgado em Nuremberg, foi absolvido. A obra dele está aí, a melhor obra sobre o Estado na Europa, sobre a Constituição, de Schmitt. Então, os posicionamentos políticos e pessoais são decepcionantes. Nós temos que ver o que é que o cara disse ali na obra e, às vezes, esquecer. Porque... entendeu? Então, faz parte até da inteligência operativa, você até reconhecer uma certa inteligência que, às vezes, há na direita. Por exemplo, eu fui... Você que é um cara que eu achei que é inteligentíssimo. Eu fui do conselhão do Lula, no primeiro governo do Lula. Você sabe disso, eu fui do conselho, desenvolvimento econômico e social. Nos intervalos ali, você ia, comia, ele não tinha nunca comida, porque eu deixei de ir, era só um sanduíchezinho, e eu não gosto de muito dessas comidinhas assim, não sei. Eu sou baiano do interior, se você não me der o prato de comida ao meio-dia, eu fico indignado. É verdade. Mas eu ia nos intervalos e eu vi o Delfim Neto. Sabe que ele é inteligente pra cacete, cara, mas é muito inteligente. Agora ele fede. Ele fede. A direita, às vezes, pessoalmente, fede, rapaz. Pessoalmente, mas ele é brilhante. Ele é um cara brilhante. Assim, uma certa distância, dá para você falar com ele. Ele comia muito. Você tem que ser maleável, reconhecer essas coisas, senão você está frito. Desses caras neoliberais, eu tenho muito respeito e admiração pela cultura, nunca vi, nunca falei com ele, chama-se Gustavo Franco. Ali eu faço questão de reconhecer, porque eu suspeito que eu não vou gostar dele, pessoalmente, mas gosto muito do que ele escreve. Então, meu curso é um curso de maleabilidade. Nós vamos ver o que é senagô. E, às vezes, negociar certas posições. Negociar, no bom sentido. Né? Negociar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é ver, às vezes, o que é que acontece nos textos. Nesses textos mesmo que contam a história do pensamento filosófico, quando quer fazer a filosofia um romance com princípio, meio e fim, na direção, você se afasta. É preciso negociar. Ora, então, o que é que eu quero dizer mais aqui? Espera aí. Eu quero, portanto, levantar a possibilidade de transformar a visão de um fenômeno que é evidente, de que os complexos sistemas simbólicos, rituais presentes no Brasil, têm uma complexidade. Isso aí, Bastide levantou, Juan Elbain levantou nesse livro que eu pedi a vocês valerem. Mas eu quero transformar num fenômeno surpreendente. Surpreendente é dizer, olha, aqui está uma filosofia. Senão, ninguém fez. Não fez de estar aí. O que, para fazer isso, eu tenho que abrir novos caminhos cognitivos. E eu tenho de abrir novos caminhos a partir desses elementos que você capta na observação dos fatos. De fatos, não de suposições. Isso pode corresponder àquilo que um grande fisiologista húngaro-americano, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1937, que é o Georg, ele dizia o seguinte, falava de descoberta. O que era uma descoberta? Uma descoberta em química e medicina, onde quer que seja, em ciências sociais. Ele disse, olha, descobrir alguma coisa em ciência é você ver o que todo mundo viu, já viu, mas é pensar o que ninguém pensou. Ver o que viram e pensar o que não pensou. Se você tem um ponto, você diz, então, eu posso partir daqui para tentar esclarecer esse ponto, que é visto e não se pensou. Ora, mas minha intenção aqui, descoberta, é de induzir uma prática. A prática disso que eu estou chamando de comunicação transcultural. O que é que eu entendo? Eu entendo por isso como um diálogo das culturas.
mas não um diálogo entre culturas que se pretendam verdadeiras, se pretendam estanques, fechadas uma à outra. É um diálogo trans. Trans quer dizer através dos limiares culturais, não das fronteiras culturais, mas limiares. Vamos, como categoria dessa comunicação transcultural, entender a diferença entre uma fronteira e um limiar. Uma fronteira é a marcação de um limite intransponível, a menos que você permita. Então, a fronteira entre Brasil e sei lá qual outra fronteira qualquer, um país desse, ali está a fronteira, o exército marca, você só pode passar se tiver o passaporte, se deixar, porque ali é um ponto em que um é um e o outro é o outro. Né? Isso é fronteira, um limite intransponível. Limiar é outra coisa. Limiar é também um limite, mas é um limite onde o outro já está dado como possibilidade de trânsito, não de forma intransponível, com a possibilidade de trânsito na ocasião, na oportunidade, no tempo do acontecimento. É o limiar, é a passagem. Isso no candomblé chama porteira. É por isso que, no pensamento a porteira, o limiar, é extremamente importante. É tão importante que é vigiado por uma entidade específica, chamada Exu. Exu da porteira. Esses limiares são extremamente importantes. O corpo não tem fronteiras, o corpo tem limiares. Se o corpo só tem fronteira no estupro. Não é um limiar, é um estupro. É violação do corpo do outro. Na relação amorosa e na relação sexual, nós temos limiares nos corpos. Portanto, a comunicação é trans. Daí a palavra popular de transa, né? Transa não é à toa que o povo vai usar a palavra transar. Né? Trans é limiar. É limiar. É a oportunidade. É o momento. Então, vejam só, a comunicação transcultural é uma comunicação de transas. Então, o que é que nós buscamos? Através dos limiares culturais, nós estamos buscando correspondências analógicas entre o que faz semelhança, o que faz analogia de sistemas diferentes. Aí, isso implica que a pretensão de verdade única é a pretensão de fronteira, é uma pretensão de domínio. Quando você pretende que você é dono de uma verdade, você pode ser cientista, você pode ser religioso. Essa pretensão de que você detém alguma verdade, ela é o germe de toda violência. Toda e qualquer violência decorre de uma pretensão de verdade de você sobre o outro, ainda que essa verdade não seja racionalmente dada. Você lhe irritou no trânsito, você tem a verdade, porque ele bateu em seu carro, você puxa o revólver e pá nele. Afinal de contas, ele amassou o seu carro. Está merecendo aquele tiro. Essa é a sua verdade. Ou, se você é o Mike Tyson, ele vem e você arrebenta a cara dele, porque você é o dono da verdade, seu corpo, e ele... Mas, falando de casos extremos, mas também se você acredita nesse ou naquele Deus, né, não há nada mais prazeroso esse Deus do que você liquidar aquele outro. Dar pedrada na menina que estava vestida de branco, não, seu culto, arrebentar a cabeça dela, jogar sal na casa dos outros, chamar o traficante para botar para fora o pessoal da Umbanda, da Macumba do Morro. Sim, porque você é dono da verdade. Se é dono da verdade, você é violento. Toda verdade é violência. Se a verdade não é consensual, se ela não resultou da transa, dos limiares, ela é fonte de violência, de toda violência. Então, no diálogo transcultural, nós estamos vislumbrando a possibilidade de uma filosofia aberta ao encontro, dentro da diversidade simbólica. É isso que eu quero dizer com pensar Nagô.
com o pensamento Lagoa. O pensamento Lagoa é um pensamento desse encontro, é uma filosofia de encontro dentro da diversidade simbólica. Portanto, esse é o meu programa. Aqui. Quanto tempo nós ainda temos? Hein? Então, 5 minutos, ninguém precisa levantar, não. 5 minutos para eu transar aqui com minha garganta.
Qual é a editora? Livro. Ori, a cabeça como divindade. O livro deve ser caro esse livro. Não, R$ 84. Vou ver se eu acho lá na universidade. Lá naquele. Juvenil. Assim, mas muito bom mesmo. Já estou lendo pela segunda vez, que agora eu estou fazendo umas anotações que eu converso com ele pelo Facebook. Né? E aí eu debato com ele algumas questões. O senhor sabe o meu interesse pela questão do candomblé, né? Então, aí eu estou marcando algumas coisas e debatendo com ele. Até ontem eu dei essa informação aqui lá no terreiro dele e disponibilizei no meu terreiro. O pessoal também vem para poder participar, que eles acharam interessante o tema. Depois, porque será que ele está vendendo em qualquer lugar? Não, está vendendo só na Saraiva, vai ter que comprar na Saraiva. Na Saraiva tem. Tá? Olha aí, gente. Alô? Alô? Vamos voltar. Então, feita esse apanhado assim do que eu pretendo fazer dessas vezes aqui, eu tenho que começar a entrar no assunto. Não, já entrei no assunto, mas de que Roger Bastide, esse antropólogo, também sociólogo, mais sociólogo que antropólogo, e que foi uma pessoa que conheceu a Bahia, o Brasil, e foi, aliás, do terreiro do Axel Pofonjá, um dos sociólogos de mais prestígio, sem dúvida, na França, antes da hegemonia assim, do Bourdieu. Ele foi possivelmente a primeira pessoa a ver nessa cosmogonia Nagô que os terreiros baianos, mas também pernambucanos, vivenciam. Ele viu um pensamento sutil, ele disse, que é preciso decifrar. Essa frase é dele. E essa frase, por um lado, ela dá a setores da condição humana escravizada no Brasil, ele dá uma espécie, ao modo de uma suspeita filosófica, ela dá um estatuto intelectual que jamais foi entrevisto pelos antropólogos, nem pelos etnólogos. Quer dizer, esse estatuto intelectual, nessa forma, com a palavra pensamento, que tem esse prestígio que o Appiah disse, nunca foi dito, foi dado. Eu, na verdade, comecei a pensar isso a partir da frase do Bastide. Por outro lado, essa frase do Bastide abre caminho para a investigação de uma coisa, digamos, inconcebível pela filosofia europeia, por essa entidade chamada filosofia europeia, que é moldada por teólogos germânicos. E o que é? A possibilidade de um pensamento genuíno por parte de intelectuais orgânicos da diáspora negra. Usar a palavra negra para não ficar usando. E quem são esses intelectuais orgânicos? São os escravos e seus descendentes. Esses intelectuais são propriamente os escravos e seus descendentes. Não são intelectuais, professores de escola, de universidade. Embora tenha havido intelectuais dessa natureza, digamos, professores, entre ex-escravos, na Bahia, notadamente. Aqui no Rio também, mas notadamente na Bahia, porque até os anos 19 do século XX, e as 2 primeiras décadas, os professores de matemática na Bahia e de piano eram todos negros. Eram malês, moravam na Lapinha, Santo Antônio, e eram professores de aritmética, eram versados, alguns deles, no Corão, leitura do Corão, e eram professores de piano também. Tanto que era uma prova de prestígio para um desses, pessoas que, em geral, já tinham renda fluente, ter não um piano na casa, mas 2. O que é o incômodo, o piano toma um espaço danado.
mas eram professores de piano. Ora, então, mas não é desses que eu estou falando. Eu cheguei a conhecer o pai de um colega meu, uma dessas pessoas de linhagem. Foi um primeiro intérprete de inglês da Petrobras, na Bahia. Família do Milton. O pai dele, fluentemente inglês, fluentemente, sabia, não falava fluentemente alemão, mas sabia alemão, mas o inglês era fluente, ele era interno da Petrobras, era muito religioso, muito centrado, não queria que os filhos bebessem, né? Mas era dessa turma. Então, eu estou falando aqui dos escravos e seus descendentes. Então, é um lugar comum historiográfico o fato de que os escravos negros que foram trazidos pelos colonizadores para o Brasil ao longo de 3 séculos, eles pertencem a grupos étnicos distintos na África Ocidental. África Ocidental, África Oriental, África Equatorial. Isso tudo está nos livros sobre escravatura. Mas os grupos que eram designados ora como nagôs, ora como iorubás, foram os últimos a chegar. Isso eu tinha dito aqui, em fim do século XVIII, início do século XIX. É do grupo originário de um reino iorubano, um reino iorubá, de Queto, é de Queto que vem a maioria das instituições litúrgicas assentadas na Bahia e que estão referidas aí na frase de Bastide, essa do pensamento sutil. Ora, depois de Bastide, uma que foi aluna do Bastide e defendeu a tese com Bastide, foi a tese que eu peguei e publiquei em 64, ajudei a aplicar na Voz, Juana Elbaim dos Santos, que era casada com, faleceu há 3 anos, Didi de Oscório de dos Santos, mestre Didi, que era o chefe do culto dos Eguns na Bahia e um artista plástico negro, e que eu também conhecia desde os meus 12, 13 anos. Juana, que era pesquisadora de nível internacional e fellow no Instituto Americano, tinha uma vida imersa no universo dos cultos baianos. Está até hoje na Bahia, um pouco isolada. Foi assaltada. Há uns 6 meses, a Bahia está fogo. Assaltaram a Juanita e ainda bateram nela. Ela viu nessa forma litúrgica de continuidade existencial do grupo Nagô um sistema simbólico complexo, um sistema coerente. E ela estava marcando a oposição, assim, a uma bibliografia anterior, afro-brasileira, que ela qualificava como ultrapassada. E foi essa bibliografia que eu me referi aqui. É ultrapassada. Mesmo os melhores dele, como Arthur Ramos, explicavam tudo por psicanálise, psicologia. Era uma outra coisa. E a Juanita diz, a Juanita é coisa de diz que essa bibliografia se caracterizava pela superficialidade ou pela falta de uma metodologia consequente, e geralmente pelo enfoque etnocêntrico dela, centrado na Europa. Então, ela tinha um sistema, ela mostra um sistema. O que é um sistema, forma dicionária? Um todo coerente, um todo organizado, com uma composição coordenada entre si. Quando você fala de um sistema de coisas, um sistema de planetas, um sistema de símbolos, você tem um sistema aqui nos terreiros de Candomblé, terreiro Nagô. Então, ela, digamos assim, reivindicou uma decifração etnológica desses sistemas. E ela desvelou o que eu chamaria o nexo ontogenético da simbologia Nagô, portanto, da imanência dessa simbologia. O que é que a Juanita fez? Ela interpretou sequências rituais dentro da estrutura consequente, sem perder de vista a dinâmica dos significados. Foi muito atacada por causa disso na Bahia. Eu sou baiano, mas os baianos de uma geração eram muito machistas. Continuam a ser, eu acho. Muito machistas e não suportaram bem uma argentina loura, branca, casada com um negro de terreiro, falando magnificamente sobre os terreiros. Tacaram coisas terríveis que diziam, às vezes, até que era da CIA, etc.
Ontem eu falei com ela. Telefone, de vez em quando eu faço. Então, tanto nas obras de Bastide quanto nas obras de Juanita, fica demonstrada essa complexidade da herança cultural africana no Brasil. A obra Os Nagô e a Morte. Depois ela fez recentemente um livro sobre Exu. Então, se isso está demonstrado, fica para alguns setores universitários ou para intelectuais espaço a questão de determinar a direção acadêmica da sutileza. Que sutileza é essa? Isso que Bastide apontou. O que é isso, um pensamento sutil? É que essa sugestão de um pensamento decifrável, um pensamento que se pode decifrar, amplia para mim o leque da interpretação para além daquela imanência do ritual, que é o que a maioria, efetivamente, dos estudiosos fazem, interpretar o ritual, traduzir os cânticos, Nagô, o que já é um trabalho difícil, que é um ritual realmente difícil, você leva uma vida inteira, na verdade, para conhecer, e às vezes pensa que conhece, não conhece. Então, quando você amplia o leque da interpretação, você está interpelando um contexto em que diferentes modos de teoria ou diferentes proposições com alcance conceitual sejam confrontados, ou sejam postos em situação de diálogo. Então, quando você fala em pensamento, você tem que abrir essa possibilidade. Você diz o que é isso? Por que é isso? Então, isso implica um deslocamento epistêmico importante. Você deslocar da simples descrição etnológica, ou da simples descrição ritualística, ou da simples descrição litúrgica, porque o que vai ser posto em pauta, para você conhecer, não é mais a revelação sociológica, não é mais a revelação antropológica de um sistema simbólico coerente, não, é o reconhecimento de uma outra forma teórica que você possa designar como filosofia. Uma outra forma teórica que você possa designar como filosófica. Então, não basta chamar de filosofia. Se é filosofia, você tem... O que é isso? Filosofia é essa. Ou seja, se você tem essa forma, aí talvez seja possível, então, você iniciar esse diálogo que eu estou chamando de transcultural. Então, no sentido radicalmente helênico, a palavra teoria, em grego, theorein, quer dizer ver. A palavra teoria significa contemplar. É ver contemplando, é contemplar para ver. Ou seja, é você ter a visão de alguma coisa que está situada na natureza, que está situada no mundo. Você para olhar. No interior da Bahia, no litoral, os mais velhos diziam muito assim, ao invés de não tem essa palavra contemplar, apreciar. É uma palavra muito interior da Bahia, velho. Eu sou baiano. Se para apreciar. Me lembro que eu tentava saber o que apreciar, afinal, o quê? Não se falava, não, mas você fica olhando para frente. Você fica olhando para frente, olhando para o mar, né? As moças, né, que passam, você também aprecia. E aprecia tudo, aprecia o mundo, você olha, né? Aprecia, não, é isso, no fundo, é como contemplar isso. Isso é teoria também. Portanto, esse contemplar não tem a ver diretamente com a ciência. Não tem a ver com o estabelecimento de uma hipótese ou a verificação dessa hipótese. Tem a ver com a inteligibilidade conceitual do cosmos. Saber se vai ventar, se vai chover, que hora a estrela vai aparecer, a lua, se o vento está dessa forma, se tem cardume. Eu vi gente antiga, galera, chegando aqui no Rio, e me dizia, na hora, sinceramente, não acreditei. Eu passeando com ele no aterro, ele olhar e disse, olha, tem peixe ali. Eu nunca vi o aterro, olhando o aterro, você sabe que tem peixe. Mas, porque lá ele sabe. Deve ter. Deve ter, eu mesmo não vi nenhum. Eu também estava de carro. Isso é contemplação. É apreciação. É apreciar. Então, quando você troca expressões, alterna expressões, como quem é que me deu isso aqui? Muito obrigado.
você alterna expressões como jônios, ou helenos com grego, você não diz grego, mas heleno, jônio, pode ser grego também. É um exercício saudável para mim. Você está chamando a atenção que nenhum heleno chamava-se mesmo de grego. Que eu já disse para a designação romana. Então, por que eu estou insistindo nisso? Que eu quero dizer que o pensamento helênico talvez não coincida inteiramente com o grego, ou seja, com aquilo que os romanos viram como grego. Aquilo que os romanos viram como grego e aquilo que a teologia cristã modelizou. Mesmo na filosofia helênica, há coisas diferentes do que nós chamamos de filosofia grega. Porque, na especificidade helênica, a filosofia se entendia como contemplação racional da natureza e do mundo. Ela privilegiava esteticamente a questão essencial da formação do homem, da transformação do homem em cidadão. E associava essa transformação do homem em cidadão a um rito de iniciação lógico e ético, a escola. Associava a escola, portanto, filosofia. É esse o sentido da paideia de Hegel, embora é um livro bem etnocêntrico. Mas é esse o sentido. Quer dizer, a filosofia está associada à escola, é transformar o homem em cidadão. Portanto, a filosofia aparece, portanto, na Grécia, na Hélade, quando aparece uma nova forma de poder. É por isso que esse par formado por Sócrates e Platão marca a entrada de uma nova ideia educativa. A filosofia está associada à educação. Então, quando o grego diz paideia, você pode dizer como cultura ou como educação, a paideia é a formação do homem para um grande mundo com imperialidade latente ou manifesta, que é a imperialidade do comércio. E a ideia de que os gregos eram alguma coisa mais do que simplesmente ali a cidade. Então, isso é um termo fundamental da prática antiga de filosofia, mas é também o programa de filosofia como prática política. Filosofia é uma prática política de formação do homem ali. Ora, então a filosofia originária do grego não tinha nada com esse xadrez snob em que as escolas de filosofia, os institutos, limitam a filosofia. Filosofia não era uma prática masturbatória. Não era. E pensar, por outro lado, não se restringia a você tirar de mentes privilegiadas um puro jogo do espírito, falar difícil para você entender, você tirar categorias lógicas sem maiores vinculações comunitárias, sem maiores vinculações políticas. É o que a filosofia se transformou depois. Então, a sofia antiga, a sofia, a sabedoria do Filos, ela abrangia dimensões teóricas, políticas, religiosas, estéticas do homem. Ela é uma abrangência, portanto. Ela estava longe de ser caracterizada como análise de linguagem ou como lógica. Você vai ao Instituto de Filosofia, não sei aqui na UERJ, da UFRJ, a maior parte dos professores dá aula de lógica. Eu me pergunto para que serve. Aula de lógica. Sim, porque a filosofia analítica inglesa é lógica, mas tem outra história, porque aí tem uma história própria ali. Né? É um pouco, porque não é matemática. Matemática, tudo bem, mesmo a alta matemática especulativa tem uma inserção dentro da ciência, é clara, na física, em todo lugar. A lógica em si mesmo não é filosofia. Não é filosofia. É um pouco assim como jogar xadrez, por isso que eu falei jogo de xadrez. Quanto mais você é bom em xadrez, que é difícil, mais você se torna um jogador de xadrez. Se você não desconfia que você é um jogo, é complexo, mas é um jogo. É um jogo. Você não dá para você intervir no real histórico a partir do xadrez, não. Então, no período clássico, portanto, da Hélade, da Grécia,
a vinculação comunitária podia ter alguma coisa de edificante, que é a ideia educativa. Mas essa ideia da educação não é uma característica transtemporal. Tanto que Hegel diz que a edificação recalca o conflito político e social. Tanto que depois ia ser o conflito político e social. Em Marx é o conflito político e social. Em Hegel já é o conflito político e social também. Não é a ideia educativa. Então, para Hegel, o conflito é que detém o lugar central no ato de filosofar, como contradições objetivas. É o conflito. Ora, portanto, o que a política, o que a filosofia realmente implica é o jogo de conceitos que é inerente ao desafio ético de você responder à complexidade do mundo. É aquela questão, como é que nós devemos viver? O que é o mundo? O que é a cidade? O que é o homem? O que é a virtude? Tem um conflito à base disso, isso é complexo. A filosofia é a resposta ao desafio de você dizer, me dê um conceito para isso. Me ajude a resolver isso, me ajude a pensar isso. Ela não se reduz ao imediato, mas ela é concreta. É concreta no sentido de crescer junto com o outro. Isso é o concreto, né? Crescer junto. Ela é concreta, cresce junto com o homem e os problemas dela, ou então não serve para nada. Então, o que é pensar, aí para o grego? É um movimento da paixão grupal. É isso que quer dizer filosofia. Esse philos é a maneira de falar o sujeito do pathos, P-A-T-H-O-S, da paixão. Filosofia é um ato de paixão radical. Paixão que está envolvido com a raiz da vida, a raiz de viver. É a paixão de você contemplar questões que são essenciais. Por quê? Porque elas são relativas à vida e à morte. Relativas tanto à vida quanto à morte. O que é viver, o que é morrer. Saber viver, saber morrer. E é isso que acontece num período largo da história da Grécia Antiga, embora se caracterize por grandes realizações de civilização. Isso que acontece aí não foi exclusivo dos gregos. Então, egípcios, indianos, chineses e outros, todos estão juntos, se alinham no plano comparativo, cada um dentro da movimentação autóctone dele, nascida dele ali. Cada um está dessa movimentação e tem características próprias. Portanto, quando você diz que a filosofia é grega, ou a exclusividade universalista dos gregos, é você lavrar uma certidão de nascimento da filosofia na Grécia. Isso é corroborado pela totalidade dos filósofos profissionais modernos no Ocidente. Por exemplo, Bertrand Russell, prêmio Nobel, maior filósofo inglês, início do século, ele diz assim, filosofia e ciência, essa é a frase dele, como conhecemos, são invenções gregas. Pronto. Filosofia e ciência, como conhecemos, são invenções gregas. É essa tese que é continuada pela historiografia dos modernos norte-europeus, está embasada numa forte motivação colonialista, racial e religiosa. Portanto, a raça e religião, instrumentos para nos meter na cabeça a verdade. Mesmo que individualmente um pensador possa se mostrar, não é bem assim, eu estou à esquerda disso, mas como um todo é isso. Como um todo é isso. E toda vez que estudamos filosofia na escola que reproduz essa ideologia, se reproduz, tem um ou outro que não vai dizer isso, mas a maioria é isso. Não há muito tempo atrás, não. Pouco tempo atrás, eu elogiava uma pessoa por ter publicado pela primeira vez um livro do mestre Didi, que foi o marido da Juanita, Lapini, um livro sobre terreiro, no final tinha um vocabulário de Iorubá, né? E eu achei, no início dos anos 60, eu achei um gesto, a pessoa que está falando não é negra, é branco, sofisticado, eu disse, parabéns, você teve visão, né?
publicar aquele livro de Nietzsche, e depois peguei esse livro e republiquei no Pasquim. No dia era viva, né? E a pessoa me diz assim, rindo, já tinha tomado a cerveja. Ah, aquilo, né? Eu pedi porque o Jorge Amado me pediu. Aí eu disse, meu Deus, eu ia elogiar. É isso, é isso. Eu publiquei para o Jorge Amado querido. Porque Jorge Amado era do terreiro, era Obá também. Então, é isso sai na pele das pessoas. Por quê? Porque lê uns 2 livros de filosofia, uns quantos aqui, de europeus ocidentais, e está dono dessa verdade que passa pela pele. Aí a questão da pele importa. Você entendeu? Então, o núcleo religioso dessa questão é fornecido pela patrística. A patrística, o que é a patrística? É o nome dado à filosofia cristã dos primeiros séculos depois de Cristo. É a filosofia elaborada pelos pais da igreja. Para quê? Para consolidar doutrinas, para proteger a liturgia, para confirmar a fé cristã. A patrística é essa filosofia cristã. E, no limite, o que é a patrística? É uma mestiçagem neoplatônica do pensamento grego com o judaísmo, carregada de todas as inflexões bárbaras do poder divino, que é demonstrada pela suposta capacidade de vingança de Deus contra os inimigos. Os textos da patrística, baseados no Velho Testamento, o Deus da patrística é um Deus fodão. É fodão. Você não é inimigo, ele vem e te mata. Um judeu. Você é bárbaro. É um Deus só para matar inimigo. É o Deus da patrística. Então, aquela instituição que eu falei aqui, a instituição da Escola Catequética de Alexandria, foi fundamental para que o 3º e o 4º século depois de Cristo, esse dogma cristão ganhasse respeitabilidade nos escritos de letrados, de teólogos, como Orígenes, Clemente, Atanásio e de outros. Portanto, só que esse modelo que se cristalizou assim, encobre a história da luta do helenismo da primeira filosofia grega, em favor do politeísmo e da diversidade. Muitos deuses e diversidade, e não um só. Portanto, era uma luta da filosofia, na verdade, contra a teocracia católica, contra a teocracia cristã. Quem ganhou? A teocracia cristã ganhou. E ganhou porque a filosofia se desmoralizou com a teocracia católica, porque perdeu essa luta, perdeu a briga, ficou escrava da teologia. É uma expressão ancila teologia, serva, escrava, empregada da teologia. E por que perdeu? Porque esse modelo teológico é um modelo poderoso, é um modelo irradiado pela longa hegemonia econômica e política da Europa, do Ocidente, no teatro das nações, e particularmente pela influência cultural de pensadores-chave, pensadores gigantescos, importantes, como Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho é um ícone medieval. São Tomás de Aquino, dentro do círculo da filosofia. Então, é gozado porque Hegel, que é quem põe a religião cristã como verdade, ele atenua essa posição. É o próprio Hegel, era um homem cultíssimo. Essa visão monolítica da história do pensamento, grego diz, não, olha, os gregos herdaram da Ásia, herdaram da Síria, e herdaram do egípcio africano, da África, quer dizer, era Egito. Os aportes da religião e cultura deles, os gregos herdaram daí. Hegel diz isso, diferentemente dos teólogos. Né? Mas ele não abre mão da superioridade europeia. E o argumento dele é que a questão do poder da filosofia grega está centrada na posse de alguma coisa que falta aos outros. Falta, mas existiria nas tribos germânicas. Vejam só, o que é que falta? Isso está lá em Filosofia da História Grega. Isso é o coração.
falta o coração. Já vê que essa categoria do coração é fundamental para entender o que se passa na sociedade, no comum e na filosofia. E ele explica, olha, a nação alemã se caracterizou pelo sentido de uma totalidade natural. Essa totalidade natural, existe uma idiosincrasia que nós chamamos de coração. E é para coração mesmo, Herz em alemão. Coração é aquela totalidade do espírito não desenvolvida, indeterminada, em referência à vontade, em que você atinge a satisfação da alma de um modo geral e indeterminado. Você atinge a satisfação da alma pelo coração. E ele disse, é esse princípio abstrato chamado coração que nos povos germânicos e naquele lado subjetivo que eles apresentam objetivo no cristianismo. Então, só o cristianismo faz aparecer o coração. Ora, então, coração não tem um objeto particular. Ele, portanto, é no cristianismo que nós temos o objeto absoluto. E esse objeto absoluto é o coração germânico. Portanto, ele diz, os alemães estavam predestinados a serem os portadores do princípio cristão e a cumprir a ideia como a finalidade absolutamente racional. Portanto, vejam só, o coração é branco e Cristo, é claro, é branco também. É necessariamente branco. É o da folhinha. É o mesmo da folhinha. Parece o Zé Firelli, o Cristo daquele caso, Zé Firelli, um cara branco, de olho azul, bonitão. Você prefere aquele Cristo ao outro. Agora, vocês já viram a reconstituição? Foi feita por computadores, pelas descrições, o quadro do rosto de Cristo? Era feio para burro. Não. Era aquele cara, se você entrar com ele num beco, você saia correndo, porque vai, como se diz aí, vai dar ruim. Vai dar ruim. Segundo os padrões de beleza, pois é. Pois é. Pois é. Não, isso era, o bicho era. Mas na verdade, o israelita daquela época não era o padrão branco europeu, era por aí. Né? Evidentemente eu estou. Então, esse coração hegeliano, ele não é tão idiosincrático assim, mas particular, porque ele integra aí com a terminologia filosófica momentos diferentes da história do pensamento ocidental. Quer dizer, quando você fala do sensível, do que não é racional imediatamente, do sensível, a palavra coração aparece. Só que essa apreensão do sensível com a palavra coração está de maneiras diferentes em vários pensadores. Por exemplo, vou falar dentro dos franceses. Mas eu vou, olha, para falar desse coração e mostrar como isso é essencial, como isso aparece na filosofia, vamos da outra vez. Eu vou encerrar aqui agora. Eu acho que cheguei num ponto onde as ideias que eu queria passar hoje aqui estão passadas. Da próxima vez nós continuamos com a ideia do coração e como isso está presente hoje na constituição do comum, da comunidade do comum, e como é isso que é, de algum modo, trabalhado nas filosofias do corpo. A palavra coração é uma metáfora para o núcleo sensível das relações humanas. E isso é antigo. Isso é muito antigo. Isso está no seio da filosofia pré-socrática, está em Parmênides, está na modernidade, está em Pascal, está até em samba brasileiro, o samba de meu compadre Zé da Vila, meu compadre. Eu sou da família Zé da Vila. Quando ele diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece, é esse coração de que está falando. Aliás, vocês conhecem esse samba aos pés da Santa Cruz? Essa frase não é do Zé da Zilda. Eu só soube depois que eu fiquei próximo da família, sou padrinho da neta do Zé. Ele compôs o samba, que é um samba lindíssimo, tem mais de 200 gravações, inclusive do Miles Davis. Mas tinha um cara aqui no Rio de Janeiro, que era da SBAT, chamado Marino Pinto, que chantageava muito os compositores, obrigava para registrar, ele botar um pedacinho e ficar sócio do samba. Né? Então o Zé fez esse samba
Santa Cruz, você se ajoelhou, essa coisa. Mas aí o Marino, para se tornar sócio, botou um verso que, aliás, é bom. O verso, tem que dizer, diz assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Diz ele, Pascal, que entra aí o Marino Pinto e se torna sócio da Silva. Mas é desse coração, que nós vamos falar após a vez, que ele está na raiz da filosofia ocidental, da teoria da comunidade, e está nos cultos, na filosofia afro. Né? É bom. Olha, muito obrigado. Nos vemos lá, então. Eu sugiro, então, que quem puder, leia esse livro, Os Nagoya Mortos, da Rony Albaide dos Santos, e não leiam o do Jäger, porque eu já lhe consegui um melhor aí, que é rápido. O dele é um tijolo, mas fica a sugestão. Uma iniciação à cultura grega no livro de Werner Jäger, tem umas 1000 páginas, eu estou editor aí, e o livro da Rony Albaide, Os Nagoya Mortos. Eu espero que todos leiam, tá bom? Muito obrigado.